Para enriquecer esse nosso debate, nosso painel de colaboração estratégica, focado nas parcerias entre startups, empresas e institutos de ciência, tecnologia e inovação para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Esse é o tema. Parece um pouco complexo, mas não é. Os painelistas vão destrinchar cada detalhe para a gente. E vem para cá, por favor, Anne-Elise Pupi, diretora-geral da Next Chemical e sócia da Next Green Lab. Sua saudação, Anne. Obrigado pela presença. Felipe Domingos, co-founder e CTO da Actis. Obrigado, Felipe. E para conduzir esse momento conosco, nosso moderador, professor Márcio Florian, professor associado, professor sempre conosco, nos ajudando nesses debates, não é? No Integra QM, professor associado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso de Engenharia de Materiais. Muito obrigado pela presença. Temos os microfones aí já? Ainda não? Então já deixo aqui para o senhor, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença em nome do Integra de empresas, startups e principalmente os alunos das universidades. É um prazer estar aqui moderando esse painel. Tá? E vamos explorar com os nossos palestrantes, né, nossos convidados, como que a inovação e desenvolvimento surge a partir de novos produtos e tecnologia. Então, vamos já passar a palavra à primeira palestrante, né, a Anne-Elise Pupi. Anne-Elise, agradeço a presença, né, e participar aqui do nosso painel. Então, fique à vontade aí para apresentar aí você e a sua empresa. Muito obrigada, Márcio. Eu gostaria de dar bom dia, agradecer a todos pela presença e também desejar um feliz dia do químico, que é uma profissão muito importante, faz parte da vida de todos. Bom, rapidamente, eu sou diretora da Next Chemical. Nós somos uma startup nacional voltada para a produção de nanomateriais, especialmente nanopartículas inorgânicas. Eu sou sócia da Next Green Lab, que é uma startup de química verde. Eu atuei como gestora da Tendrix Labs, e, na verdade, nós fomentávamos startups. Isso foi uma base muito importante na minha carreira. E a minha profissão inicial, apesar de hoje eu ser química, eu fui advogada durante 15 anos para empresas de tecnologia e telecomunicações. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Next. A Next surge em 2013 como uma outra empresa, uma startup na área de química. O projeto deles tinha uma relação com catalisadores, mas não deu certo. Esse projeto foi descontinuado alguns anos depois de construído o laboratório em Curitiba. E eu assumi esse projeto há 6 anos atrás, em junho de 2018, com a missão de repensar uma startup. A única exigência era, precisa ser nanotecnologia. Ok. Então, eu assumi. A Next tem um laboratório extremamente bem montado, tem equipamentos de ponta. E, na época, a nossa equipe era muito pequena. Nós éramos em 3 pessoas, com a missão de recriar essa startup. Então, nós definimos que a nossa missão seria criar nanotecnologia brasileira com viabilidade econômica e que a gente pudesse transformar áreas de diversas áreas, diversos setores. Porque a nanotecnologia acaba se aplicando não só a uma área, mas a N áreas. Esse é um dos nossos desafios. Bom, o nosso produto primário são as nanopartículas de sílica. É o nosso carro-chefe, o que a gente tem mais conhecimento, mais trabalha em modificações, diversos tipos de aplicações. Trouxe aqui apenas como exemplo. Nossos outros produtos. As nanopartículas de óxido de zinco, em tamanho nano e submicrométrico, e também de dióxido de titânio. Nós usamos também para outras aplicações, combinadas através de compósitos. Mas, na verdade, para nós hoje, o maior
carro-chefe mesmo na nossa empresa é a questão de trabalhar com sílica, especialmente na construção civil, com aditivos para concreto, e começamos o desenvolvimento para argamassas. Por que nós escolhemos começar nessa área? Já era uma área onde havia aplicação de nanosílica na ciência, na academia. Então, nós, tendo conhecimento disso, o nosso maior desenvolvedor tem mestrado nessa área, fazendo doutorado agora também. Nós trabalhamos com consultores de fora, desenvolvimento dessa tecnologia de aditivos para concreto. Então, com os nossos aditivos, nós buscamos reduzir cimento para uma química um pouco mais verde, de sustentabilidade, com a ideia de geração de créditos de carbono, também trazer vantagens de durabilidade, qualidade, maior coesão, requisitos que são essenciais na construção. Ao longo dos anos, nós conseguimos desenvolver uma linha de, atualmente, 15 produtos de aditivos para concreto. Não foi um caminho simples, na verdade, você desenvolver produtos. Você vai ter que ir nas empresas, testar, escutar muito bem o problema deles, porque, geralmente, você tem uma solução, mas eles querem outra coisa, então você vai desenvolver. Então, ao longo dos anos, nós conseguimos desenvolver uma linha de nanosílica mais aplicada, que é a linha AC-Nano. Aqui a gente realmente tem uma concentração de nanosílica muito maior. Uma linha de ultraplastificantes, que é a linha Ultra. Ela tem uma aplicação desde pré-moldados, concretos de parede, diversos tipos de cimento, que às vezes temos problemas de compatibilidade, também uma questão de manutenção no Ultra F. E aditivos como o Luft, que é um aditivo incorporador de ar para concretos leves, aditivos híbridos, tem nanotecnologia também, mas que buscam mais manutenção, tem várias áreas voltadas para a construção civil. Esses produtos ainda são B2B. Nós pensamos, sim, em entrar numa operação B2C no futuro, mas talvez mais numa área de argamassa, onde a gente vê um valor agregado um pouco maior para um consumidor final do que entrar em aditivos para concreto, que é muito específico, e a gente busca mais trabalhar em grandes obras. Outro produto que a gente desenvolve é a questão do produto tecnológico base, que é um produto coating, basicamente, mas ele pode ser aplicado em outras superfícies, inclusive ele pode ser estudado, para a questão de atividade biológica, atividade bactericida, fungicida e herbicida. Nós fizemos vários projetos, desenvolvemos esse produto. No momento, a gente tem mais pensado em desenvolver um tecido com ele, está em andamento, mas ainda não está comercial. E aqui eu cheguei onde eu queria, que é falar um pouquinho sobre a questão das ICTs e projetos. Bom, como que você faz para uma empresa com 3 funcionários ganhar valor, desenvolver produtos? Você começa a contratar projetos. Então, você vai conseguir contatos, vai entender e conhecer pessoas. Por exemplo, quando eu fui para a faculdade de Química, eu já tinha em mente que eu precisava conhecer pessoas. Eu precisava buscar alguns contatos chaves. Então, eu conheci esses professores, eles desenvolveram comigo vários projetos. Nós criamos parcerias há alguns de anos já. Cada vez mais, eles vêm agregando valor para nós. O projeto, ele é uma maneira de, não só de você ganhar conhecimento, mas também de transferir credibilidade. Isso é muito importante quando você vai, o mercado quer saber quem. Então, na construção, nosso primeiro projeto foi com o Senai. A gente participou de um edital de inovação da Rumo, para dormentes. Então, construímos dormentes com menos cimento, dormentes verdes. Até hoje, a gente discute com grandes fabricantes de dormentes a implantação desse sistema. Já faz 4 ou 5 anos isso. Então, assim, são projetos longos. Não é uma coisa que seja tão imediata. Todo um desenvolvimento. Isso foi aprovado pelo Senai, mas vai precisar ser aprovado pelo fabricante. Tintas e coatings é um setor que a gente
tem a expectativa ainda de desenvolver, está aguardando próximos passos. Plásticos e derivados, nós temos vários testes industriais. Desenvolvemos um projeto muito interessante com o Senai CETIC, foi um Embrapi, então a gente teve um investimento muito baixo na época. O Senai CETIC, um laboratório, uma infraestrutura fantástica. Isso nos proporcionou um ganho de conhecimento muito rápido, de qualidade, porque os pesquisadores também são excelentes. Nós trabalhamos no desenvolvimento de sensores com o pessoal da UFPR no dispositivos nanoestruturados, que é um grupo da física, com a professora Lucimara Roman. Acho que já faz também algo em torno de 4 anos que começamos esse projeto. Ele rendeu frutos semana passada, com a publicação de um artigo na ACS, e agora ele estará também na SBMat. Nós conseguimos desenvolver um sensor de metanol e CO2 com as nossas nanopartículas, alta eficiência. Eu espero que ou nós possamos no futuro fabricar sensores ou fazer uma transferência de tecnologia, coisas que a startup também tem que ter em mente se você vai produzir ou se você vai vender. Na questão de vestuários e têxteis, eu trouxe aqui um caso que a gente trabalha com a Dini Têxtil, que derivou um pouco do Senai CETIC, que é a extrusão das nossas partículas em algumas fibras de PP. Na verdade, PET reciclável, desculpe. Isso serve de forro de tênis de marcas famosas, então é um caso interessante. Nós desenvolvemos catalisadores de hidrogênio, né, reforma seco, na verdade, de metano, com um LabMater em Palotina, por Elton, que é um grande especialista da área. Esse é um projeto que também vamos colher frutos, espero. Estamos já indo para uma planta piloto. Projeto bem inovador, algo diferente das patentes que encontramos até o momento. Fármacos e cosméticos. Trabalhamos também com o professor Hilton Alves no Biopol. Aqui é um projeto muito interessante. A gente tenta validar nossas nanopartículas para encapsulamento de alguns ativos. Então, há toda uma série de testes biológicos necessários. Isso é feito na Universidade Federal, através do pessoal da biologia e da farmácia. Então, há uma grande integração de talentos. Na agro, a gente trabalha depois em outros projetos. Bom, gostaria de agradecer a atenção de convidá-los também para conhecer um pouco mais sobre a Next, tanto na Mulheres na Tecnologia, quanto na revista Grafeno. Obrigada. Obrigado, Annelise, pela apresentação aí, né, bastante enriquecedora, né, e dá para ver que o produto que vocês desenvolveram ele é bastante transversal, né? Você apresentou aí diversas áreas aí de aplicação. Vamos passar a palavra agora ao Felipe Domingos. Felipe, agradeço também a sua disponibilidade em participar aqui do nosso painel, tá? E fique à vontade aí para se apresentar. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado, pessoal da Integra QM pelo convite. Obrigado, Alessandra, por toda a logística aqui. Queria parabenizar os químicos aqui da sala. Esse dia tão legal. Legal estar aqui com vocês, compartilhando e mostrando um pouquinho do que a gente desenhou. A Actis é um sonho. Eu gosto de começar falando assim, né? A gente que é startupeiro, né? E sai fazendo startup, e sai tendo ideia e quer colocar em prática, a Actis é um sonho. E eu vou contar um pouquinho da minha jornada para vocês entenderem um pouco como nasceu a Actis e o que nós fizemos. Né? A Actis é uma solução, é um sistema de gestão de informações de laboratório. O nosso intuito sempre foi trazer para o analista ou os gestores aquela informação que é preciosa e que é mal gerida ou que você não tem acesso de uma maneira fácil àquela informação. A gente, então, bolou um sistema, criou um sistema que fosse fácil. Né? Então,
eu sou o Felipe, eu sou engenheiro químico, deixei meu perfil do LinkedIn aí, depois se vocês quiserem, tiverem mais dúvidas, a gente pode conversar lá pelo perfil do LinkedIn também. E o que o Acts provoca? Nós, hoje, estamos trabalhando com a digitalização dos laboratórios e hoje, em 2019, só 40% dos laboratórios eles não tinham sequer iniciado nenhum processo de digitalização. Já agora, em 2023, a gente já está com 91% desses laboratórios em processo de transformação, ainda que estamos enfrentando vários desafios dentro dos laboratórios. A gente chega dentro do laboratório e encontra computadores que não estão conectados à internet, não tem uma rede passada, imagina, não tem um Wi-Fi, imagina aquilo que você tem na sua casa hoje, dentro de uma indústria tem uma dificuldade muito grande. E quando a gente provoca a digitalização, quando a gente vem com soluções que vão trazer soluções digitais, organizar a rotina de um analista, organizar a rotina de um gestor de laboratório, para que ele dali possa se concentrar nas suas atividades, nós trazemos o Acts. E o que é o Acts? Pessoal, eu vou ficar em pé, vai ficar mais confortável, desculpa. Nós criamos um produto que vai atuar dentro do laboratório. Esse produto ele vem desde a integração com outros sistemas, com a parte de gerenciamento de amostras, automação do fluxo de trabalho, integrar equipamentos de bancada, realizar todo o cenário e o controle da qualidade como um todo, bem como a gestão de estoques e a conformidade regulatória. Então, a gente veio com um par de soluções, um par de configurações pré-definidas, Márcio, que vão assegurar que aquela indústria está aderente à norma a qual ela foi desenhada, aquele laboratório que tem que atender a ISO 17025, que tem que atender a 17065, como certificadora de produtos, como que está a rotina daquele laboratório, como que ele está executando aquelas atividades. E a gente trouxe uma solução que integra isso tudo. E o Acts faz esse tipo de atividade. Nós criamos, além de uma solução automatizada, a gente pensou, porra, eu tenho que desculpa, palavrão. A gente colocou, poxa, como que eu vou fazer isso e eu tenho que agregar e trazer valor muito rápido? Porque esse é o nosso grande diferencial. Soluções de fora do país, soluções estrangeiras que oferecem esse tipo de solução, só conseguem entregar um retorno de investimento 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos depois. E a gente pensou, como que a gente vai fazer isso em menos tempo? Eu tenho que entregar valor, eu tenho que dar retorno para o meu cliente, para o meu laboratório, para o analista que adquiriu aquela solução em muito menos tempo. Foi aí que a gente fez muita parceria com a universidade, muita parceria com alunos de marketing, alunos de administração, químicos, engenheiros químicos, e é essa turma que ajudou a gente a colaborar, a criar o que é o nosso modelo de onboarding, o nosso modelo de implantação, onde em 90 dias, a gente teve casos que um cliente nosso começou a ter valor, a perceber valor 16 horas depois da implantação do sistema. Então, a gente conseguiu trazer processos que duravam 1 ano para 90 dias, em média. Então, tendo esse tipo de postura, aquele laboratório que era muito confuso, que tinha que ficar usando milhões e milhões de planilhas, milhões é exagero da minha parte, mas você chega num laboratório hoje, eu duvido se ele não tem pelo menos ali umas 50 planilhas diferentes para controlar. E a gente entra com um sistema para evitar que isso aconteça, para a gente centralizar essa informação e, a partir daí, eu conseguir construir uma estrutura de dados, uma estrutura de informação melhor desenhada. E aqui é um pouco da nossa jornada. Em 2017, quando eu tinha, depois de 10 anos ali trabalhando, pouco mais de 10 anos trabalhando como consultor, eu falei, cara, isso não está certo. Não podem ser só as grandes empresas detentoras desse tipo de tecnologia, ou somente os grandes podem usar isso. Então, eu me juntei com o meu sócio, que ele é cientista da computação, e falei, cara, esse é o problema que nós temos. E foi aí, em 2019, que um cliente falou, a gente apresentou a ideia para ele, e o cliente falou, faz, eu compro. Aí eu falei, opa, cliente anjo, né? Aquele que vai falar assim, meu Deus, esse aqui vai botar meu sonho em prática. E assim foi feito.
Quando foi em 2020, nós lançamos o nosso produto. E a partir daí, a gente começou a galgar o mercado e a construir essa metodologia que era de grande dureza, né? Porque transformar um ano e meio de projeto em 6 meses, em 90 dias, né, em 3 meses, era a nossa dor. Então, quando foi em 2022, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, eu sou capixaba, eu sou lá de Vitória, de Vila Velha, no Espírito Santo, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, num apoio com setores de inovação locais, ele teve um fundo dos royalties de petróleo do Espírito Santo e teve um fundo de 250 milhões para investir em empresas de tecnologia da região. E a gente foi um dos escolhidos em 6 projetos escolhidos para esse aporte. Foi então quando nós, a partir desse momento, recebemos e conseguimos realizar a nossa escala, onde em dezembro de 2022 a gente tinha 10 clientes. E ontem eu estava conversando com o Marcel, a gente chegou na marca de 42 clientes num período muito curto, né? E a gente fica muito feliz que a gente está conseguindo provocar a transformação e a realização do sonho que eu comentei com vocês. Esse ano, né, em maio de 2023, nós também fomos eleitos a Top 10 Inditex, empresas, startups voltadas para a indústria. E esse ano, agora em abril de 2024, recebemos o nosso segundo aporte para agora buscar a nossa escala final, né? Então, eu quero convidar vocês, né, para conhecer um pouco da Actis. Esse é o que nós fazemos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi essa interação, de como a Actis nasceu e como que a Anne também vai explicar como que a Next interagiu junto com o Centro de Tecnologia e com as empresas que nos apoiaram nesse processo. Aqui está um pouquinho das empresas e clientes que são nossos clientes hoje. Então, aqui a gente atende desde farmacêuticas a indústrias de cimento, petroleiras, empresas genéticas, há uma série de indústrias diferentes aí. Estou passando rapidinho, só para mostrar, aqui são os fundadores. Somos 4 fundadores, a gente hoje já atua em 4 países da América Latina, né? Colômbia, Costa Rica e Peru, onde a gente já tem laboratórios. E queria trazer algo super relevante para a gente, que os nossos clientes hoje são os nossos principais parceiros. São com eles que a gente mostra a nossa relação com as universidades, com os centros de tecnologia. Eles nos apoiam, como, obviamente, a gente sendo fornecedores deles, mas eles entendem ali que é um produto que está em um beta eterno. Ele está sempre melhorando para atender a demanda da indústria. E esse é um combinado muito forte que nós realizamos com os nossos clientes. O que a gente está trazendo tudo aquilo que pode existir de mais moderno em relação à tecnologia para um laboratório, a gente vai pensar em colocar junto numa plataforma. E os nossos clientes, eu gosto de falar, aqueles corajosos que embarcam dentro de uma startup, né, eles aceitam e caminham conosco nisso. Isso é um pouco da inovação que a gente provoca dentro das empresas, né? Então, ter o Actis Lab permite a levar os laboratórios ao próximo nível. E daí eu convido vocês aqui estão os meus contatos também. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade. E aí vamos bater um papo agora sobre o restante dessa colaboração entre startups, CTIs e universidades. Obrigado, Felipe. Então, acho que a ideia agora é a gente, né, fazer um bate-papo aqui. Já estou recebendo algumas perguntas. E uma que, né, me vem à mente aqui até complementando a pergunta que veio, pegando um gancho na palestra do André. A criação da startup, como que ela veio? Você desenvolveu um produto e foi bater de porta em porta, no caso, ou um software ou uma micropartícula, ou foi uma demanda de mercado que você... Qual foi a dor que vocês estão atendendo? Se é um produto que vocês criaram e foram de porta em porta, ou se indústria veio atrás de você para vocês desenvolverem? Bom, no meu caso, foi um produto que nós criamos e vamos batendo de porta em porta. Assim, é uma dificuldade, por óbvio, porque às vezes quando você cria um produto, ele está na tua cabeça como aquilo é o ideal. A indústria vai adorar isso aqui. Então você começa a apresentar aquele produto e de repente você percebe, poxa, mas o meu produto é excelente.
Por que eu não estou conseguindo colocar esse produto agora no mercado? Aí você começa a se perguntar muito mais sobre qual é o mercado, o que é o mercado, como eu vou fazer para entrar nesse mercado. A briga de aditivos para concreto é uma briga de gigantes. Eu tenho como concorrentes a Saint-Gobain, maior indústria global, provavelmente. Então, assim, quando você vai colocar um produto no mercado, vai bater de porta em porta, muitas vezes você tem que acreditar muito no teu produto, mas você também tem que estar aberto a mudar o teu produto, porque ele vai precisar atender ao seu cliente. Você serve o cliente. Essa é a técnica principal de venda. Assinado, é isso. Desculpa. A gente, como eu comentei com vocês, né, nós nascemos dentro do problema do cliente. O cliente, ele virou para a gente e falou assim, né, e esse cliente eu posso abrir, a gente tem os acordos de divulgação a esse respeito, e é a Terpel. A Terpel é uma empresa de petróleo na Colômbia, com sede, com várias unidades no Peru, e esse laboratório é um laboratório de óleos usados. E ele falou, cara, o meu problema é que eu estou olhando aqui, eu tenho que atender uma demanda de 800, 900 amostras mensais para dar conta de todos os equipamentos que eram utilizados dentro da mina. E ele fala, eu não tenho um sistema que me ajude. É impossível eu gerenciar isso dentro de um Excel. É impossível eu controlar isso com papel. E quando ele olhou para esse mercado, ele olhou para sistemas dessa natureza, ele falou, cara, o que eu tenho eu não consigo pagar. Com 300, 500, 600 mil dólares eu não consigo. Não casava a operação. E quando ele apresentou, quando a gente estava nessa condição, foi a hora que a gente conseguiu construir o Axe, né? Ele falou, faz que eu compro. A gente colocou um preço literalmente bem baixo, porque eu precisava construir um produto a partir dali, né? E a história foi que em 3 meses saiu um MVP que a gente colocou na mão dele e falou, agora vamos modelar isso aqui para o mercado. E junto com o cliente a gente teve essa felicidade de modelar um produto para o mercado. E após isso, foi agora que a tecnologia existe, agora que o produto passou da fase de ideação, já está rodando, né? A gente conseguiu aí efetivamente estabelecer uma força de vendas. Então, inclusive, parte desse investimento que a gente recebe esse ano é para a estruturação da força de vendas. E aí não vai ter jeito, mas nós vamos fazer a Google Ads, Meta Ads, vamos bater na porta. É capaz, daqui a pouco vocês vão olhar, vai ter um anúncio nosso aí no Instagram. Não vai ter jeito. Vai ser assim, batendo de porta em porta para a gente poder ganhar mercado. Obrigado. É bem interessante isso que vocês falam, né? Porque startup, quando começa, como vocês bem mesmo falaram, são poucas pessoas, né? E no caso do desenvolvimento de vocês, né? Como que foi? Vocês usaram bastante universidades ou empresas parceiras para desenvolver esse tema ou essa nanopartícula? Como que foi esse relacionamento para desenvolver ou até mesmo para fazer esse MVP? Foi só com essa empresa ou foram outras empresas? Legal. Na verdade, a gente teve como proposta usar, né, a gente usou muito da nossa relação, ou da relação que nós tínhamos, que eu tinha, mas o meu sócio tinha dentro da universidade, a nosso favor essa questão. Então, a gente conseguiu desenvolver muitos projetos de pesquisa, projetos de iniciação científica, projetos estágio, projetos em que a gente envolveu muito a universidade e pedindo apoio de professores, porque a gente, eu engenheiro químico, meu sócio cientista da computação, a gente não sabe fazer marketing, a gente não sabe fazer venda, a gente não fazíamos ideia de todo o nosso, de tudo aquilo que a gente precisava fazer. E foi quando a gente se apoiou na universidade que a gente falou, cara, em um determinado momento, né, agora eu vou contar um caso. Em um determinado momento, a gente virou para um professor da Universidade de Vila Velha e falou, você pode pedir os seus alunos de Relações Internacionais para fazer um plano de internacionalização? Mas como assim? O que você quer fazer? Não, a gente quer vender para fora do país. Mas como é que a gente vai fazer? Não, me dá contexto. Fizemos vários encontros com os alunos
E o projeto de TCC, de 4 ou 5 deles, foi um plano de internacionalização para a nossa empresa. E foi maravilhoso para a gente. E muito bom para os alunos, porque eles puderam explorar na vida real, um caso real, do que deve ser feito para executar tal processo. Né? Apesar que a gente usou muita coisa, né, muita coisa que estava ali foi muito importante conceitualmente, mas a gente também teve que aportar ali todo o nosso feedback, a vida real. Vamos botar em prática, ver se dá certo? Era a gente que estava com a cara na frente ali para assumir. Mas teve todo esse background e esse apoio dos alunos. Então, da universidade. Então, essa parceria, a gente como startup, se usar, e eu falo usar no bom sentido, tá, pessoal? Se usar da universidade com essas parcerias, facilita muito a startup a ganhar outros níveis de amadurecimento, de entrega, bem como os alunos ganham muito, tanto os alunos quanto os professores ganham muito em poder ver na prática aquilo que eles estão vivendo, aqueles que eles estão estudando. E a gente fez isso muito com centros de tecnologia da região, com a universidade. Tem sido muito divertido essa parte. Bom, eu acho importante aqui colocar uma posição que talvez seja pessoal minha, mas eu acho que o cerne da tua startup é você que desenvolve. As nossas nanopartículas foram desenvolvidas dentro da Next, pela Next, a nossa equipe. Aplicações desenvolvidas em conjunto com os ICTs. E eu acho que essa foi a nossa política e ela está acertada. Porque você desenvolver aplicações é algo muito complexo. São várias áreas. Você, como químico, engenheiro, qual for sua formação, você não vai ter domínio de tudo. Então, você acaba gerando muito mais conhecimento quando você integra equipes. Então, você vai numa ICT, por exemplo, o pessoal da física trabalha com a parte de sensores. Nosso projeto começou como fotocélulas. Vamos chegar lá? Sei, espero que sim. Talvez leve 10 anos, 15, talvez não aconteça. A inovação tem risco. E eu acho que isso tem que ser sempre muito claro, assim, não existe almoço grátis. A gente vai ter que bancar o risco, seja empresa, seja ICT, que também está lá investindo tempo, o pesquisador bom. Você às vezes pensa, poxa, esse cara poderia estar em tal projeto, será que eu vou colocar para essa startup aqui? É uma escolha, uma decisão importante. Então, eu agradeço muito às ICTs que nos apoiaram, que sempre tiveram portas abertas em fazer parceria conosco. Sempre foram trabalhos muito sérios, que a gente colhe frutos, e é um planejamento. Eu vou fazer daqui 5 anos, 10 anos. Quando você é o gestor da empresa, você tem que olhar para isso. Não adianta só você ficar preso mesmo na questão do dia a dia. O dia a dia vai te matar. Ele é exaustivo. Você acorda, dorme pensando no negócio. Na startup é muito trabalho. Vai ser o TI, o marketing, o desenvolvedor, o cara que vai ler o contrato. Assim, não tem muita ajuda. É você. E aí as ICTs vêm com algo que é fantástico, que é fazer uma base de conhecimentos mais sólida, te dá um degrau, ou muitos degraus. Você vai subir ali de uma forma, às vezes, com um custo-benefício muito bom. Porque os projetos não são caros, eles valem muito a pena, e, além de tudo, eles têm um poder de desenvolver novos pesquisadores, que é uma coisa muito importante para nós no Brasil. Obrigado. Pessoal, tem um QR Code aí, quem quiser mandar perguntas também, fique à vontade, tá? Que se der tempo a gente vai passar. Uma coisa que eu vi na apresentação de vocês buscaram recursos, né, externos, fomento, para poder desenvolver, né? Inclusive, a gente vai ter na próxima palestra aí a Lana do Senai, né? Falando sobre essas interações, né? E acredito também que vocês devam ter dificuldades quando vocês foram procurar institutos, universidades, né? Não sei se poderiam compartilhar, né, o que teve de entrave nessa pesquisa, até achar aquele professor que realmente tem um interesse em ajudar, realização de contratos que você falou, de confidencialidade.
Quer falar um pouquinho de como foi também os percalços aí durante essa andamento aí da empresa? A Next, ela é apoiada por um grupo. Nós temos um financiador, que é o Grupo Electra, que é um grupo que trabalha com energia. Hoje está entre as 100 maiores empresas do Paraná. Felizmente, eles têm essa visão de investimento em tecnologia. Foi no ano de 2014 que isso começou. Eles investiram em uma série de startups. Uma delas era o antigo laboratório da Next. Não deu certo. Então, assim, nessa questão financeira, eu tenho recursos que vêm do investidor anjo. Hoje, os meus contratos me mantêm? Ainda não. Embora grandes clientes, como MRV, teste em empresas gigantes, o nosso custo ainda é muito alto. Isso é um problema? Talvez. No momento, felizmente, não, porque o nosso investidor continua nos apoiando. E ele acredita no nosso plano, que não é apenas uma coisa imediatista. Então, na hora que eu mostro para eles um projeto e eu tenho que ter autorização para fazer aquele investimento, eles vão me perguntar qual é a visão de tempo, o cronograma desse projeto. Claro que a indústria sempre quer que a coisa gire muito mais rápido e a academia vai ter condições de fazer. Então, você já meio que sabe, esse projeto aqui vai levar anos. Mas, se ele virar, você vai estar investindo 30 mil, dependendo do projeto, que eu já fiz projeto de 30 mil, já fiz projeto de 300 mil. Se esse projeto virar, ele vai te dar milhões. Isso vale a pena, isso tem muita gente envolvida, isso vai gerar riqueza para muita gente. Eu sou muito favorável à questão de gerar riquezas para as universidades. Eu acho que eu fico feliz com a ideia de pagar royalties, porque é isso que a gente tem que fazer. Ganhei o microfone, mas ele não funcionou. A gente, como startup, né, a gente veio crescendo organicamente, bootstrap total, ou seja, tudo aquilo que a gente fazia de dinheiro a gente reinvestia na empresa. Zero investimento até 2022, quando a gente falou, cara, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa estruturar tudo aquilo que a gente faz dentro da empresa. E daí vieram os grandes desafios que a gente nunca ouviu falar. Pô, agora você vai passar por uma due diligence. Agora você vai ter que passar por você vai ter que responder e ter documento que você sequer imaginava que era preciso ter, né? Então, como startup, ter uma governança desde o começo, ela é linda. Obviamente, requer muito mais trabalho. E aí, o que a gente teve que fazer no primeiro investimento, né, foi passar por esse perrengue todo de última hora. Então, cara, em 30 dias você tem que preparar a documentação para passar para advogados e vai ser questionado tudo aquilo que você falou que o seu plano, que você vai fazer no seu plano. No segundo investimento, a gente já está com muito mais maturidade, porque a gente já cresceu o suficiente para entender. A governança ela tem que existir dentro da empresa, você vai ter que entregar valor muito mais rápido, e os fundos de investimentos, de VCs, de Venture Capital, que nos apoiaram nesse segundo momento, eles estão ali de olho em todos os nossos indicadores e planos que a gente desenhou. Então, quando a gente olha para isso, a startup ela começa a ter um nível de maturidade muito grande, né? Quando você coloca um fundo de VC ali, colocando meta o tempo todo em cima do que você tem que fazer, não que a gente não tinha meta antes, mas a gente, como bootstrap, a gente era dono, a gente tinha ali um potencial de liberdade ainda grande, né? E aí com o VC a coisa começa a apertar mais. E a dificuldade vem justamente porque você quer ser ambicioso para que a sua empresa cresça e traga valor para a comunidade, para os analistas, para os gestores de laboratório. E isso tudo traz um nível de pressão grande, o que é razoável. Quando a gente olha nas interações que nós tivemos com as universidades ali no Espírito Santo, Márcio,
foi em vários momentos, em diversos momentos, a gente deu com a porta fechada. Não tenho interesse em fazer nada contigo. E não foram, assim, na minha porta, pelo menos umas 5 vezes. Na minha cara, desculpa. Né? Então, enquanto outros são extremamente receptivos, entendem que ali a gente está querendo uma situação, provocar uma situação de ganha-ganha o tempo todo. Então, respondendo a sua pergunta, respondendo a questão financeira, né, e se eu pudesse dar uma dica para todas as empresas, cara, governança dentro da startup, comece o quanto antes. Comece o quanto antes, porque isso vai trazer muitos frutos lá na frente. Então, nem sempre são flores, né? E a persistência que faz, então, a startup chegar e escalar, né? Bem interessante. É vitrine, né? Eu falo assim, o que todo mundo vê é vitrine. Exatamente. Ninguém está vendo o backstage, não. Só vem as flores e a parte bonita. Recebendo perguntas aqui do público, agora, por ser, né, temas aí distintos, eu vou fazer uma para o Felipe e uma para a Anne. Felipe, vocês trabalham já em diferentes, né, em pelo menos 4 países. Vocês precisam atender às leis regulamentadoras de cada país ou não? Né, como que funciona? E para a Anne, né, por ser um produto novo na construção civil, se há alguma rejeição ou boicote por parte das principais empresas que já estão no mercado? Joia. Sim, a gente precisa responder às principais normativas de cada país e a gente teve que pensar em soluções criativas aí para que o sistema fosse flexível o suficiente para essas legislações. Então, com o tempo, né, a gente teve que, e hoje a gente tem funcionários nesses países, tá, pessoal? Justamente que eles têm essa role, esse papel de entender e traduzir para aquele país o nosso produto, as diferenças culturais que você precisa vencer. Eu queria dizer que a gente consegue vencer barreira cultural não sendo daquele país, mas é difícil. Tá? A gente tentou por muito tempo sem ter uma pessoa alocada em cada país e a gente não conseguia vencer a barreira da venda, a barreira de entrada da venda. Quando você não fala o mesmo idioma, provoca uma estranheza muito grande. E com a questão regulamentadora, né, os entes regulamentadores, a gente ali obedece muito padrões internacionais. Então, quando a gente fala da ISO 17025, ela é um padrão mundial. Né? E quando você fala o FDA 21 CFR parte 11, é um padrão mundial. Aí, quando você olha para dentro do Brasil, a Anvisa, tem que atender a RDC 521. Legal, a gente tem uma turma focada naquela RDC, focada naquelas legislações, naquelas normas locais também. E daí foi assim que a gente conseguiu tá conseguindo prosperar aí nos outros países. Tendo um agente local tem sido de extrema... tem sido fundamental para a gente. Obrigado, Felipe. Eu acho que um grande desafio é a aceitação de novas tecnologias. As pessoas têm medo de tecnologia. Quem aqui nunca teve medo de inteligência artificial? Então, você chega, principalmente numa área de engenheiro civil, onde eles precisam ter uma margem de segurança. O erro da construção é 20%. Para nós químicos é um absurdo pensar num erro de 20%. Isso para eles é usual. E você chega para uma pessoa dessas e fala, eu vou reduzir cimento. É difícil. Eles têm receio da sua tecnologia. Realmente, eu vou ter segurança para reduzir cimento? Então, é todo um trabalho. Mas tem alguém que, uma hora, vai romper essa barreira de venda. Por exemplo, no nosso caso, nosso primeiro grande cliente foi a MRV. E a gente cuidou de uma obra em Cuiabá. Então, nós, baseados em Curitiba, enviamos nosso aditivo para Cuiabá com o objetivo de reduzir cimento, e foi uma obra que deu certo. A gente teve, sim, problemas. O pessoal da chão de fábrica mesmo da obra, eles tinham um pouco de receio do nosso aditivo. O que é isso? Tecnologia. Então, eles não entendiam isso. E para a gente romper essa barreira, muitas vezes eu pensei, eu vou começar a fazer cursos rápidos para o pessoal, tipo, de chão de fábrica, explicando um pouquinho, para que ele também possa se qualificar. Talvez isso avance, né?
ajude a romper. Mas, de qualquer forma, na hora que a ordem vem de cima também, eles acabam se acostumando. Mas é difícil. Agora, boicotados, nunca fomos boicotados. Nós sentimos o receio das pessoas. Tem uma aqui, acho que para o Felipe. Sou estudante de engenharia química, apaixonado por planilhas, adorei o projeto da Actis. Gostaria de entender melhor como o Felipe, que também é engenheiro químico, utilizou dos seus conhecimentos no desenvolvimento do produto. Na verdade, todo dia, né? O que acontece, a gente, como um engenheiro, né, a graduação na minha vida, ela foi muito importante porque ela me ensinou a pensar. Até a graduação, a gente pensa de uma maneira um pouco limitada, reduzida, desculpa, não sei a palavra. Mas a graduação, ela mudou a maneira como a gente enxerga o mundo. E o que eu uso hoje na empresa é basicamente toda a experiência que eu tive dentro de laboratório que veio em função da minha graduação, ou seja, do fato de eu ter sido engenheiro químico, eu convivi e participei de muito tempo, trabalhei dentro do laboratório, foi ele que me deu a base para a construção do produto que ele é hoje. Então, os requisitos, né, quando a gente vai lá para a área do software, naquela etapa de elucidação de requisitos, ou seja, quando você vai desenhar o que é necessário para que o software tenha, veio dessa experiência, né, somado, obviamente, com a experiência que a gente vai tendo e vai interagindo com os clientes. Mas ter e falar o idioma do cliente, né, foi fundamental para a gente. Obrigado. Uma para a Anne. Na indústria do cimento foram desenvolvidos aditivos para cimentos atuais. Houve algum interesse em desenvolvimento de um cimento ecológico? Por exemplo, a base de cinza de arroz? E também uma outra pergunta também já recebida aqui, o custo desse aditivo, o quanto representa isso no cimento? Bom, utilizar novos materiais de arroz, sim, na verdade, a extração de nanopartículas de sílica da questão de arroz, a gente não usa esse método, mas assim, a indústria concreto, cimento, eles sempre buscam inovações. Então, a questão isso vai estar numa norma, você vai conseguir aplicar isso numa construção, em norma, você não vai conseguir. Então, para universidades, talvez faça mais sentido essa pesquisa. Para a empresa, a indústria, eles têm que investir, às vezes, anos em certificação. De recente. Então, demorou 10 anos. Investir em fibras ou fibras ou materiais diversos faz sentido? Eu acho justo que a academia desenvolva a pesquisa. Está pensando em fazer uma startup baseado nisso? Tome cuidado, faça pesquisa. Qual vai ser a aceitação a curto prazo? A outra é o aditivo. Quanto isso representa no preço do cimento? O aditivo, ele é uma parte razoavelmente, principalmente na hora que a gente fala de aditivo concreto, né? Aditivos ultraplastificantes que têm uma base polimérica diferenciada. Então, vai corresponder 15, 20. Isso gera uma vida útil maior do cimento ou não? O valor de resistência à compressão? Você vai ter vai ter ganhos em resistência mecânica, vai com certeza ter melhor coesão, a questão de acabamento, redução é bem visível. Durabilidade, você vai ter um aumento da durabilidade, porque você também vai conseguir reduzir o tamanho dos poros. Então, ali, agressão de metais, outros elementos deletérios, direto, você vai ter uma proteção. Mas o que é a construção? É custo. Então, assim, nós é difícil dar um aditivo
com nanotecnologia, uma base de aditivos que tem essa. De qualquer forma, a gente entende que é necessário certos depois áreas de maior valor agregado. Talvez quando você faz uma startup do início, achar um produto, uma rápida aceitação para você ser vivo no. Depois você vai pensar valor agregado. Realmente eu não sei se a operação de concreto vai da Next. Eu espero chegar em áreas de muito, mas essa foi a área inicial. Obrigado, Anne. Felipe, quais os principais ganhos na automação de processo de laboratório? E como isso ajuda na gestão do conhecimento da empresa? E, complementando, você precisa fazer módulos para cada tipo de empresa química ou não? É um programa genérico, digamos assim? Legal. Ele é configurável, ele é genérico, né? E a partir dele você vai cadastrar as suas metodologias de análise, você vai cadastrar o seu processo e a partir daí você começa a coletar uma informação estruturada, né? O sistema ele tem um total de 70 módulos, mas ele é entregue integralmente e você pode usar todos os módulos usando as licenças, o plano de licenças que você comprou. E como que isso funciona, né? A gente faz o processo de onboarding, ou seja, a gente capacita o cliente para que ele mesmo configure, para que toda a entrada de dados seja facilitada. Então, a gente tem vários cenários já pré-desenhados para justamente facilitar e validar que vai atender às normas vigentes, às normas regulatórias às quais você se submete. E qual outro, perdão? Cadê? Como utilizou seus conhecimentos no desenvolvimento? Não, essa já foi. Não, já foi, peraí. Não, é dos módulos, eu me perdi na pergunta, pessoal. Quais os principais ganhos na automação dos sim. processos e como isso ajuda na gestão do conhecimento da empresa? Legal. A pergunta mais importante eu esqueci. Legal. O processo de automação, né, quais são os principais ganhos? Em média, quando a gente separa as etapas do laboratório em etapas pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas. Então, tudo aquilo que acontece antes da amostra chegar no laboratório, a gente entende como uma etapa pré-analítica. Nessa atividade, né, a gente consegue trazer ganhos de até 30%, 35% na eficiência desse processo. Como assim? Eu consigo fazer uma interface, uma integração com os sistemas legados da empresa, com o sistema ERP. Então, a informação ela já vai chegar digitalizada, estruturada. Eu vou dali imprimir o que a gente tem de etiquetas de código de barras, eu vou imprimir etiquetas de código QR, etiquetas de radiofrequência, depende muito do que o laboratório tem de recurso. Na etapa analítica, a gente provoca ganhos de 90% a 95%. Isso significa que aqueles cálculos que você faz na mão ou que você usa uma planilha Excel secundária para te apoiar nos cálculos, isso vai estar tudo dentro do sistema. Então, você vai se preocupar muito mais com análise crítica do que com a execução de transcrição de dados. E aí a gente traz ganhos enormes, porque é uma integração com os equipamentos da bancada. Então, eu vou no cromatógrafo e eu vou extrair aquele dado automaticamente. Eu vou na balança, eu vou extrair aquele dado. Eu vou no pHmetro, no titulador, e a gente vai botar isso tudo integrado dentro do sistema. E nas etapas pós-analíticas, a gente tem ganhos de mais de 2.000%. Aonde que isso nasce? Né? Porque muito do esforço envolvido, quando a gente fala de laboratórios industriais, ele está liberando lotes logísticos, ou seja, eu estou com milhões parados ali dentro do meu estoque da qualidade e do meu estoque, esperando aval do laboratório de controle de qualidade, para que eu possa despachar esse produto no navio, no caminhão, que seja. E quando a gente entra na parte pós-analítica, a gente está ali automatizando e criando decisões automatizadas. Então, eu vou me focar naquilo que deu errado e não tenho que ficar avaliando lote por lote mais. E a gente ainda encontra a empresa que está ali olhando lote por lote, porque está tudo no
numa planilha Excel, está tudo num papel. Então tem que passar por uma pessoa para dar um ok, um aval. E quando a gente trabalha só pela exceção, a gente traz ganhos enormes ali a esse processo, identificando ali foras de tendência, resultados fora de especificação, entre outros. Continuando nessa mesma linha, Felipe, a pergunta aqui é em relação à segurança de dados, já que os dados que está na empresa, alguns deles são, né, bastante rígidos, né, ou bastante... Tem um nome aqui, acabei esquecendo aqui. Então, como que vocês também fazem parte da segurança de dados também, ou isso é uma outra coisa à parte? Não, a gente é parte do processo e é olhado pela governança de tecnologia da informação das empresas. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Casos e mais casos de ransomware ou de sequestro de servidores, isso está acontecendo e aconteceu com alguns clientes nossos. E é algo sério e que precisa ter um olhar com bastante cuidado. Legal. Como que a gente executa isso? Tem duas formas de você se atentar a esse problema. Uma, se o seu servidor ou se o seu sistema ele vai ficar dentro da sua infraestrutura ou se ele vai ficar numa nuvem pública. Esse é o primeiro passo. Estando numa nuvem pública, a gente precisa trazer ali capas e mais capas, camadas e mais camadas de segurança para proteger essa informação daquilo que é evitar engenharia social, é autenticação multifator, é fazer a autenticação dentro do sistema usando o Face ID do iPhone ou usando a impressão digital dentro do telefone do cara para liberar um código. Tudo isso são mecanismos de segurança que já estão nativos dentro da ferramenta. E isso é quando o cliente escolhe usar uma nuvem pública. Né? O que é uma nuvem pública? É uma Amazon AWS, né? Um Microsoft Azure, um Oracle Cloud, um Google Cloud, ou seja, quando a gente vai nessa ordem seleciona essas nuvens, a gente tem que colocar muitas camadas de segurança. Quando a gente vai para dentro da nuvem privada, ou seja, aquela nuvem que vai estar restrita somente à empresa, a gente já pode se apoiar nas políticas de segurança da informação da empresa para garantir que ali não vai ocorrer um vazamento de dados, uma invasão e tudo mais. Recente, a gente teve um caso de um cliente em que ele usava uma nuvem pública e ele teve uma engenharia social em cima de um dos analistas e que ele teve o servidor sequestrado. E aí pedia resgate de Bitcoin, aquela coisa toda que vocês veem em filme é verdade. Né? E aí o que... Né, a gente, obviamente, trabalha com qualidade, a gente tem um pensamento de recuperação de desastres e plano de continuidade de negócios. São dois planos que saem por natureza dentro do nosso processo. E o plano de recuperação de desastres é justamente, ok, desliga esse servidor, dá tchau para o sequestrador e vamos começar outro com uma perda de 10 minutos de dados. É aceitável 10 minutos? Isso foi definido com o cliente falou, cara, não me atrapalha em nada 10 minutos, e a gente voltou de onde parou. Quando a gente olha para esses quesitos, a gente está sempre pensando em recuperar desastre. Continuidade do negócio quanto tempo esse cara ficou parado, ele não pode parar a operação dele em nenhum momento. São dois planos que precisam estar na nossa cabeça quando a gente está atendendo a indústria. Isso é algo natural, foi algo que a gente aprendeu junto com o nosso cliente a construir e hoje é parte natural de todos os nossos processos. Obrigado, Felipe. Para a Anne agora, meu nome é Éder, estudante de Química. Há algum estudo que vocês fazem voltado para celulose? Next Green, nós trabalhamos um pouco com celulose. A gente tem um projeto com a Embrapa, que é uma extração de tanina, nanocelulose e taninos de casca de pinos. Sim, mas esse projeto foi finalizado, a gente tem uma ideia de uma planta para essa extração, só que no momento achamos que economicamente não é viável estabelecer essa planta. Pergunta para os dois. Quais os próximos passos da empresa relacionados à internacionalização, expansão de mercado brasileiro e busca de investimento? Se vocês puderem falar alguma coisa. Começo? Legal. A gente, né, como eu falei, a gente acabou de passar a nossa segunda rodada.
ainda estamos na pré-seed, né? Ainda não é uma rodada de seed. A gente agora vai fortalecer máquina de vendas, especificamente esse dinheiro é voltado para isso. Então, agora a gente vai buscar escala na vendas. Essa é a próxima etapa em relação aos próximos 2 anos aí da empresa. A gente vai usar 100% desse investimento para isso. Com relação a produto e as atividades relacionadas ao produto, ela está em constante melhora, né, mudança, é um processo, como eu falei, de beta eterno. E em relação à internacionalização, a gente está com um programa que nós iniciamos, né, no último maio de 2023, no maio de 2023, quando a gente participou desse programa do governo, dessa iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. A gente fez o que é o Brazilians Indie Tech in Germany. E aí eu tive a oportunidade de iniciar ali um processo de internacionalização para a Europa. A gente tem algumas conversas, mas ali o ciclo de venda europeu é um ciclo de venda um pouco mais duro. É um ciclo que leva aí de 18 a 24 meses para fechar uma conta. Então é um namoro, é um flerte aí bem longo que a gente está estudando aí com a Europa. A América Latina, como eu falei, a gente já está em 4 países ali. Então nosso próximo passo está para a Europa, para depois entrar para o mercado aí americano, talvez. Aí eu não sei. Bom, da Next, nosso plano de internacionalização, diria que nesse momento a gente não tem vontade de pensar em mandar os nossos produtos para fora do país. A nossa demanda é interna no momento, mesmo porque a gente pretende estar no varejo. Eu acho que isso vai ser um desafio enorme para nós. Então, é um projeto para os próximos 2 anos, mais ou menos, onde a gente planeja uma operação de varejo. Não sei quanto de dinheiro ainda vai demandar, mas eu imagino que eu vou ter que aumentar muito uma distribuição totalmente diferente, trabalhar com outros tipos de colaboradores. Talvez ali eu busque fundos, faça assim, uma rodada de investimento diferente. Obrigado. Bom, pessoal, o tempo está acabando aqui. Gostaria de agradecer, então, a presença da Annelise e do Felipe. E se vocês querem fazer algumas considerações finais, 1 minutinho aí para cada um. Legal, queria agradecer mais uma vez, Márcio, Anne, obrigado. Pessoal da Integra QM, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E, pessoal, tem ali, eu botei na minha apresentação, LinkedIn, tem meu telefone também, fiquem à vontade, estou aqui para tirar dúvida, ajudar. O que eu puder fazer para contribuir, eu estou à disposição. Também faço minhas palavras do Felipe. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa bastante disponível. Eu acredito que nós temos que trabalhar pelo crescimento das empresas do Brasil com as startups. Empreender não é fácil, mas é possível e exige bastante resiliência. Entrar em contato comigo, por favor, sinta-se à vontade. Obrigada pelo convite. Obrigado, Annelise, Felipe, por compartilharem suas experiências e perspectiva conosco hoje. Esperando que essa discussão tenha sido inspiradora para alunos, professores ou pessoal da empresa, para que consiga empreender, né, nos próximos anos aí. Obrigado a todos aí pela presença. Muito bem.